Olá! Muitos duvidam deste livro sagrado. Muitos acham que este livro foi escrito por mãos humanas e por isso não acreditam nele. Agora, existem textos na Bíblia que realmente parecem que nos botam em dúvida. Você quer ver? Olha só, eu vou abrir aqui em Mateus 27, quando fala de Judas, e olha o que diz Mateus 27, 5. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Esse é um texto muito conhecido de toda a cristandade. Agora veja o que fala deste mesmo assunto em Atos, no capítulo 1, o verso 18. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Ora, isso não é uma controvérsia bíblica? Não é com esses tipos de textos que a gente coloca em dúvida esse livro sagrado? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer esse programa acontecer, obrigado por você estar aí assistindo e mandando as suas dúvidas, as suas perguntas. E a gente começa o programa cumprimentando. Ô, professor! Ô, meu amigo! Tá me olhando aí, rapaz? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, amigo. Estou aqui contente porque nesse final de semana tivemos a oportunidade de conhecermos pessoas tão legais, tão maravilhosas, nos receberam tão bem lá na cidade de Morobá, não é, no Espírito Santo. Um abraço a todos, pessoal querido que esteve por lá. E um abraço rapidamente aqui para... Estiveram aqui duas jovens e também um senhor estiveram aqui na Novo Tempo e pediram para nós mandarmos um abraço para o Ministério dos Surdos do Brasil. É um pessoal que cuida com muito carinho para que os surdos possam compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E um abraço especial para a Kelly Cristina de Moraes e para a mamãe dela, a Rosana Alves, que mora em Jacareí, estado de São Paulo. Elas acompanham muito Na Mira da Verdade e apreciam o programa. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para conosco. É isso mesmo, professor. Você disse que esse final de semana nós estávamos lá no interior do Espírito Santo, em uma grande campal, tinha mais de 10 mil pessoas. E eu queria mandar um abraço carinhoso lá para São Gabriel da Palha, toda a região ali do Morobá. E também um abraço muito especial para os nossos amigos de Vitória, que também estiveram com a gente. Em especial o Newton, a Josi, toda a sua família. Um abraço carinhoso a vocês aí, que nos trataram com tanto carinho. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente aí nesse final de semana, viu? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Rapaz, você viu que um texto que chegou pra gente aqui, através do Twitter, aparenta uma grande controvérsia bíblica, professor. Sim. Porque são dois textos falando de Judas, só que dizendo que ele morreu de forma diferente, professor. E olha, é esse tipo de texto que faz com que muitos desacreditem na Bíblia Sagrada. Sim. Eu queria que você explicasse pra gente aí o que está querendo dizer, por que tem esses dois textos assim completamente diferentes, dizendo da morte de Judas, professor. Como é que isso está na Bíblia aqui? Como é que a gente pode defender o livro sagrado nesse contexto, meu amigo? Quero ver aí como é que você se sai. Pois é, amigo Tito, essa pergunta é muito interessante, essa questão que você apresentou aí do nosso telespectador. O problema é que muitas pessoas acham que a Bíblia tem que relatar todas as coisas, tintim por tintim, da mesma forma, pelos diferentes escritores. As pessoas esquecem, não é, que cada escritor, mesmo sendo inspirado por Deus, ele tem a sua visão de mundo, a sua percepção dos acontecimentos. E isso nos leva
a compreender facilmente, até mesmo por uma análise dos textos, que muitos textos da Bíblia, inclusive esses que falam sobre a morte de Judas, eles não são contraditórios, mas são complementares. Por exemplo, se nós assistirmos Tito e eu um mesmo filme, nunca iremos descrever o mesmo filme nos mesmos detalhes. Cada um de nós tem uma percepção, tem uma sensibilidade para perceber aquilo que acontece ao nosso redor. E Mateus e Lucas, que escreveu o livro de Atos, cada um com a sua percepção, com a sua capacidade de perceber os acontecimentos, é claro, eles descreveram o que aconteceu com Judas. Então, em Mateus 27:5, dá simplesmente a informação de que Judas foi, retirou-se e foi enforcar-se. Só que Atos 1, ele está complementando o relato pelo seguinte: se você ler, amigo telespectador e ouvinte, Atos 1:18, você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. De que maneira uma pessoa pode, simplesmente pelo cair no chão, se arrebentar toda, como aconteceu com Judas? É difícil uma pessoa tropeçar em um lugar, cair no chão e se arrebentar toda. É claro que os textos se complementam pelo seguinte: enquanto Mateus 27:5 afirma que Judas se enforcou, Lucas, em Atos 1:18, está dizendo-nos do resultado do que aconteceu desse enforcamento. Como Judas se enforcou em uma árvore, em cima de um penhasco, e com certeza haviam rochas pontiagudas embaixo, ao ele ficar suspenso depois do enforcamento, a corda arrebentou, porque não aguenta muito tempo, arrebentou, o corpo caiu no chão e se espedaçou todo. Então, precisamos compreender esses textos bíblicos como complementares e não contraditórios. Até mesmo porque a topografia da região de Jerusalém possibilita exatamente isso. A pessoa, lá tem muitas rochas, muitas coisas, pedras pontiagudas, o indivíduo se enforcou numa árvore, a corda arrebentou, caiu naquilo e aí ele se espatifou no chão. Porque jamais uma pessoa iria, de um simples tropeção, cair no chão e se arrebentar toda. E por isso, os textos, querido amigo que nos acompanha pela TV, pela rádio e pela internet, os textos são complementares e jamais contraditórios. Ok, professor, muito bem, mas olha só, chegaram outras perguntas capciosas para você aqui hoje, o programa promete, viu, professor? Opa! Mas antes de eu mandar a próxima pergunta para você, professor, eu quero convidar você a mandar os seus questionamentos, a enviar para a gente as suas perguntas. Para você participar do programa mandando os seus questionamentos, as suas dúvidas bíblicas, teológicas, você pode mandar para o nosso torpedinho SMS. O número é 12 9156-6972. Você manda para cá e eu recebo na hora aqui. Ou então você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. É só você entrar lá no nosso blog, você vai ver que do lado direito assim tem um espaço onde você pode colocar a sua pergunta, mostrando que o programa está ao vivo e você manda ela e ela chega aqui na hora para mim. Ou então você pode também seguir a gente no Twitter. O nosso Twitter é @na mira da verdade, twitter.com/na mira da verdade. Você entra na nossa página ali, manda sua pergunta pelo Twitter e participa também, tá bom? Professor, vamos, meu amigo. A próxima pergunta veio pelo nosso blog e ela é interessantíssima. Eu quero abrir até no texto aqui que está falando. O texto é João 7:10. Já abre a sua Bíblia aí, professor. Vamos lá, amigo. Quem mandou essa pergunta foi o Augusto, ele é de Ipatinga, Minas Gerais, e olha só o que diz esse texto. Não, antes de ler o texto, para o nosso telespectador, eu já vou fazer a pergunta para você. Meu amigo professor Leandro Quadros, Jesus Cristo mentiu? Olha só o que diz esse texto. João, capítulo 7, o verso... Eu vou ler um pouquinho antes, do 10, só para a gente afirmar que é Jesus que está falando ali. Pode ler. No versículo 6 diz o seguinte: ele, Jesus, respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso
e ficou na Galileia. Agora, olha o que fala o versinho 10, meu amigo. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Ora, professor, Jesus disse aos seus irmãos aqui que ele não ia à festa e depois foi à festa? Por que ele disse isso para os irmãos deles ali, professor? Será que ele estaria mentindo? Que é isso aqui? Jesus estava mentindo ali, deu uma mentirinha de leve? Será que a sua forma humana falou muito forte ali? E se for assim, esse pode ter sido o primeiro pecado de Jesus e aí cai por terra a salvação, todo o plano da salvação, não é isso? Exatamente, porque em Hebreus, capítulo 4, versos 14 e 15, e também em Hebreus 7, 25, ali é dito que Cristo nunca pecou. Mas será que Cristo aqui mentiu? Nós temos duas explicações para esse texto e perceberemos que Cristo não mentiu aqui. Agora, professor, esse é um texto complicado da Bíblia? Esse é um dos textos complicados pelo seguinte, porque existem dois tipos de explicações para ele e qualquer uma pode ser aceita, não é? Então, a primeira é o seguinte, ali no verso 8, quando fala assim, subi vós a esta festa e eu não subo, alguns manuscritos dizem, eu não subo, e outros manuscritos dizem assim, eu não subo ainda. Então, Cristo poderia estar dizendo que, olha, eu não vou subir ainda, eu vou depois. E aí, ele simplesmente estaria dizendo que não queria ir com eles. E esse é o caso também porque aqui no versículo 5, se nós lermos desde o verso 4, percebemos que os irmãos de Cristo não acreditavam nele. Eles queriam que ele se expôsse publicamente, fizesse milagres para ele aparecer. Só que se Cristo fosse seguir a orientação de marketing deles, de marketing pessoal, Cristo iria prejudicar significativamente o ministério dele. Então, esta é uma possibilidade de explicação. A outra possibilidade é que, se no manuscrito o ainda não existir, Cristo realmente pode ter ali omitido o momento em que ele subiria à festa. Então, aqui no verso 14, por exemplo, é dito assim, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E nós percebemos aqui no verso 10, no final, que ele diz assim, ele subiu não manifestamente, mas como em oculto. Os irmãos de Cristo sugeriram que ele fosse à festa para ele se aparecer, para ele fazer milagres lá. Só que Cristo falou assim, olha, a minha hora não chegou ainda. Subam vocês que eu não vou. E aí Cristo ali, talvez para eles não ficarem torrando a paciência dele, ele não falou em que momento ele iria à festa. E aí diz o texto em João 7,14, no meio da festa, ele foi até lá em oculto, não para aparecer. Ele fez os seus milagres no momento certo, de modo que o ministério dele não fosse prejudicado. Então, não percebemos aqui mentira de Cristo. Ou ele disse, eu não subo, e deixou para ir depois, omitiu aquilo dos irmãos porque eles queriam o mal dele, na verdade, ou, de acordo com alguns manuscritos, ele falou, eu não subo ainda e vou depois. Mas, independente da interpretação, não vemos aqui uma mentira saindo dos lábios de Cristo. Ok, professor, se saiu bem dessa, hein, meu amigo? Mas vamos lá. As próximas perguntas que tem aqui também são poderosas e eu quero ver como é que você vai respondê-las aí à luz da palavra de Deus. A propósito, eu queria dizer que neste programa não é a dúvida, não é a palavra do Leandro Quadros, não é a palavra da Novo Tempo, não é a palavra do Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus que responde os seus questionamentos. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Para participar do programa, mande um torpedo SMS para 12 9156 6972 ou então, está anotando aí, ó, 12 9156 6972 ou então acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Prepara lá a sua questão e manda pra gente. Essa aqui acabou de chegar pelo torpedinho SMS e a pergunta aqui, professor, é de um telespectador que ele quer saber o seguinte. Ele fala aqui, oi, meu nome é João e ele quer saber o seguinte, por que adventista do sétimo dia? Em que parte da Bíblia a doutrina de vocês se justifica?
Por que ser adventista do sétimo dia? A Bíblia fala alguma coisa de religião ou não, professor? E a questão da igreja adventista do sétimo dia? Onde está fundamentada na palavra? O que você me diz sobre isso? Antes de qualquer coisa, é importante nós prestarmos um esclarecimento. Não vou dizer que diga respeito a esse nosso querido telespectador, porque ele nem abordou isso, mas existem algumas pessoas desinformadas por aí que dizem que os adventistas afirmam que só eles serão salvos. Só que isso é diríamos assim, uma aberração teológica, isso é informação de gente que não sabe o que está dizendo. E eu gostaria de mostrar aqui uma declaração oficial a respeito do assunto. Então, antes de eu explicar essa questão da base bíblica da doutrina adventista, eu queria aqui mostrar uma coisa interessante. Neste livro aqui, Questões sobre Doutrina, aqui são apresentadas várias doutrinas adventistas e você percebe de forma interessante, a partir da página 425, os adventistas e o programa das missões mundiais, você percebe algumas declarações muito interessantes a respeito do que os adventistas pensam das outras denominações religiosas. Então, no ponto 1 é dito o seguinte: reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em autoestima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. E aqui são vários pontos, tem 8 pontos que você poderá ler se você quiser adquirir este livro com a Casa Publicadora Brasileira, não é? Pelo telefone 0800 979 0606 ou pela internet, como você poderá ver no GC logo mais. Então, primeiro ponto, dizer por aí que o adventista afirma que só ele é salvo, quem fala isso não sabe o que está dizendo, não sabe o que escreve, não se baseia em fontes primárias para fazer uma afirmação à barbaridade dessa. Agora, por incrível que possa parecer, a Igreja Adventista tem sim total embasamento bíblico para suas doutrinas. É claro que o tempo não me permite, eu não poderia aqui lhe apresentar o embasamento bíblico para as 28 crenças fundamentais adventistas, mas eu vou lhe apresentar o embasamento bíblico para algumas delas que são as principais. E em seguida vou lhe recomendar a leitura, obviamente, de outros materiais para você ter certeza de que o adventismo é uma religião cristã que está em harmonia com a Bíblia. Por exemplo, vou mencionar um pouquinho das doutrinas distintivas dos adventistas, que são as doutrinas que os cristãos, na sua grande maioria, não acreditam. O adventismo, por exemplo, crê na importância da doutrina do santuário. A doutrina do santuário é uma doutrina que nos ensina que, assim como havia um santuário terrestre, em Êxodo 25, 8 e 9, onde o povo israelita cultuava a Deus e aprendia de forma didática sobre o plano de salvação, nós cremos que há um verdadeiro santuário no céu, onde Cristo é o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote para aplicar os méritos da graça dele na vida do crente. Você pode, por exemplo, perceber a base para essa doutrina, além de muitos outros textos, por exemplo. Vou ler aqui Hebreus 8, 1 e 2, que diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Perceba que aqui é dito claramente que Cristo está no santuário celestial. E quando você lê Hebreus 4, 14 a 16, você percebe que ele está lá como nosso intercessor e como aquele que aplica os méritos da graça dele na vida do crente. Então esse é o primeiro ponto. Outra doutrina distintiva dos adventistas é a crença na importância do dom profético, mesmo a Bíblia sendo completa. Então nós cremos, por exemplo, em Provérbios 29, 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. E por isso nós temos os escritos de Ellen White como fonte divina
Deus inspirou-a para escrever, para levar nossa mente de volta à Bíblia, mas nunca como um acréscimo à palavra de Deus. A justificativa para o dom profético nos últimos dias, mesmo a Bíblia sendo completa e não precisando de complemento algum, né? A Bíblia não precisa dos complementos de Ellen White. Ellen White leva a nossa mente à Bíblia, mas ela não acrescenta princípios à palavra de Deus, não é? Então, em Atos 2, 17 e 18, Deus promete o dom profético mesmo nós possuindo a Bíblia como regra de fé e prática. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então perceba que nos últimos dias, Deus daria o dom profético. Outra coisa interessante de se analisar é uma doutrina adventista que ensina que nós devemos cuidar do corpo através daquilo que nós comemos, para que a mente esteja saudável e assim possamos entender melhor aquilo que Deus quer nos comunicar. Então isso nós baseamos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se nós podemos honrar ou desonrar a Deus através daquilo que comemos, então precisamos considerar as leis dietéticas de Levítico capítulo 11 e não ingerirmos carnes imundas. Afinal, 1 Coríntios 3, 16 e 17 e o capítulo 6, versos 19 e 20 afirmam que o corpo é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos jogar lixo para dentro de um templo. Poderia falar sobre outras doutrinas distintivas a você. Algumas você já conhece, o sábado bíblico, não é? A crença no juízo de investigação, mas o tempo não nos permitirá falar de todas. Mas para finalizar, eu queria deixar para você um outro texto bíblico que nos mostra que o adventismo é plenamente bíblico quando compreendido corretamente. Esse texto você poderá encontrar, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Ali nos mostra que mesmo Deus utilizando todas as igrejas cristãs para cumprir com a evangelização mundial, para que as pessoas conheçam o nome de Jesus, esse texto de Apocalipse 14, juntamente com Apocalipse 10, mostram que Deus tem sim uma missão especial para o adventismo. Esses textos mostram que o adventismo tem base bíblica. E quando você lê Apocalipse 14 e 10, você percebe que uma das características dos filhos de Deus, um pouco antes da volta de Cristo, seriam essas características aqui, ó, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são esses santos, esses crentes? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No adventismo existem essas duas características. Mesmo acreditando na salvação pela graça, o adventista crê na importância da lei como um resultado da transformação de Deus na sua vida, mas não como meio de salvação. E esse texto diz que os crentes guardam os mandamentos de Deus, pela graça de Deus, mesmo que tenham as suas falhas e tudo mais. E além da obediência, o principal é a fé em Jesus. A fé em Jesus é que nos capacita a recebermos no coração a lei escrita, de acordo com Hebreus 8:10. Então eu recomendo que você se aprofunde. Não leia sobre o adventismo nesses sites de péssima qualidade, que falam mal do adventismo. Não leia sobre o adventismo nessa literatura apologética brasileira de péssima qualidade. Leia sobre o adventismo diretamente em fontes adventistas. Se você quiser saber quais são nossas doutrinas e a base bíblica, histórica e protestante para elas, recomendo o livro Questões sobre Doutrina, não é? Você pode acessar o site cpb.com.br ou ligar para 0800 979 0606. Este material você não vai perder dinheiro em investir nele. Agora, professor, você diz aí que as outras fontes não são fidedignas, mas aí você não está sendo muito parcial? Se você está dizendo para ver só o livro da Igreja Adventista, por que você diz aí que o material que tem na internet está sendo de péssima qualidade? De péssima qualidade, Tito, porque eles não se baseiam
em fontes primárias fidedignas. Por exemplo, como que eu vou falar da história de uma igreja simplesmente eu citando escritores que nunca tiveram contato com a história da Igreja Adventista? E é isso que acontece? É isso que acontece. O indivíduo vai falar da doutrina adventista, ele cita outros apologistas mais desinformados do que ele, ao invés de ele ler o que os adventistas pensam a respeito. É claro que existem outros livros muito bons, mas infelizmente na questão adventismo a literatura é de péssima qualidade. Então eu recomendo que o telespectador, ouvinte, internauta, leia diretamente na fonte, compare e coloque até na parede esses autores. Ué, mas você diz que é isso, mas fonte deles diz que é isso, o que está acontecendo? Aonde que você baseou essa sua afirmação? Então, o que nós estamos incentivando as pessoas aqui é fazer uma pesquisa séria, não é? Ao contrário de muitos, infelizmente. Ok, professor. Muito bem. Bom, você está vendo hoje que o programa está apimentado, hein? Nós temos que ir para o intervalo, nosso tempo não para aqui, mas não sai daí não, a gente volta já já. Aproveita no intervalo e manda a sua pergunta, tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você fazer o nosso programa acontecer, mandando as suas perguntas e as suas dúvidas. Eu queria mandar um abraço todo especial para os nossos telespectadores que nos acompanham através da Sky, canal 14, onde quer que você esteja aí, sinta-se abraçado e muito obrigado por estar aí levando a palavra de Deus até você. Se você está zapeando o seu canal aí, caiu no canal 14, esta é a TV Novo Tempo e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você manda sua pergunta na hora, professor Leandro Quadros responde à luz da palavra de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida sobre algum texto da Bíblia, manda pra gente e ela será respondida pela palavra, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Você viu que o programa hoje tá picante, né? Tá, Várias perguntinhas fervendo. aí para ver se a gente consegue colocar você bem de pertinho na mira aqui, viu? Vamos ver. A próxima pergunta é outra interessante. Essa aqui quem quer fazê-la para você? Quem quer fazer essa pergunta a você é o Eliseu da Silva Pinto, ele é de Manaus. E ele diz o seguinte: por favor, me ajudem a entender o texto de Gálatas 3:10 e 3:21. Eu vou ler aqui para você, professor, para a gente também contextualizar o nosso telespectador. E diz o seguinte, lá em Gálatas 3, o versinho 10, diz o seguinte: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. E o próximo texto é o 3:21, que diz o seguinte: será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. E aí, professor, como entender esse texto aqui? Porque aparentemente está dizendo que quem guarda a lei está sob a maldição de Deus? É isso mesmo? Na verdade, esse texto está dizendo o seguinte: a verdade que Paulo está apresentando em Gálatas é que não importa o que nós façamos, nós não podemos merecer a salvação. Paulo ele não está sendo contra a lei em si, porque em Hebreus 8:10, por exemplo, é dito que no processo de santificação, de transformação, Deus escreve, Deus imprime a lei no interior humano. Só que Paulo está lidando aqui com um grupo de pessoas que acreditava que a lei era um meio de salvação. E Paulo está dizendo a mais pura verdade. No capítulo 3, por exemplo, de Romanos, ele fala que a nossa natureza é depravadíssima. E aí em Gálatas 3 ele está complementando: nós não temos como ser salvos por meio da obediência. Por quê? Nós somos tão depravados que nós não conseguimos prestar uma obediência a Deus 100% do tempo, 24 horas do dia, até mesmo em pensamento. Agora, não é por isso que o apóstolo Paulo é contra a lei. Paulo é contra
a pessoa colocar a lei no seu lugar errado. Tanto que em Gálatas 3:21, mesmo ele afirmando que a lei não tem meio de salvação, a lei não perdoa ninguém, no verso 21 ele começa: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Veja, ele não está sendo contra a lei, porque a lei não é contrária à palavra de Deus. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Agora, quando a pessoa coloca a obediência como meio de ser perdoada ou justificada, essa pessoa está sendo um legalista. Então, Gálatas é uma vacina contra o legalismo. O fazer da lei meio de salvação. Agora, é muito importante você entender uma coisa. Apesar de nós não sermos perdoados e nem salvos pela obediência, a salvação é um presente de Deus que Ele dá, mesmo que eu não mereça. É um presente. A Bíblia fala em Romanos 8 que nós não podemos permanecer escravos do pecado. É claro que eu e você não estaremos livres da presença do pecado enquanto Cristo não voltar e não transformar a nossa natureza. Só que em Romanos 8, por exemplo, o apóstolo Paulo, o mesmo autor da carta aos Gálatas, no verso 4, diz o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, Paulo não coloca a lei como meio de salvação, como vemos em Gálatas, mas ele afirma em Romanos 8:4 que a lei vai se cumprindo na nossa vida pela influência do Espírito Santo, para nós não vivermos de acordo com as inclinações da nossa carne, mas de acordo com a vontade do Espírito Santo. Tenha muito cuidado, amigo ouvinte, internauta e telespectador, com dois tipos de pessoas. Os liberalistas que acham que por serem salvos pela graça não precisam guardar a lei, e com o legalista que acha que ele merece a salvação pela obediência. Os dois tipos de pessoas estão no caminho errado. E se não equilibrarem a sua teologia, vão ter sérios problemas na vida espiritual. Ok, professor, muito bem. Eu tenho uma perguntinha que chegou aqui pelo torpedinho SMS. E antes de eu fazer essa pergunta, eu queria agradecer muito o carinho da audiência dos nossos irmãos da Igreja Batista, os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, os nossos queridos irmãos da Igreja do Reino da Graça, enfim, das mais diversas denominações que acompanham o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. O nosso programa aqui tem o objetivo de ensinar ou mostrar a palavra de Deus, pura e simplesmente. Todas as questões que nós colocamos aqui na mira da verdade é para mostrar o que a Bíblia diz e juntos aprendermos sobre este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E por isso, essa pergunta do nosso sincero irmão aqui, ele faz é o seguinte, professor, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, ele não colocou o nome dele, mas ele diz o seguinte: boa noite, eu não sou de nenhuma denominação religiosa, mas gosto muito do seu programa e gostaria de saber se é certo fazer a oração do Pai Nosso. Professor, essa é a oração que a Bíblia ensina, não é mesmo? Agora, existe alguma dúvida se é certo ou não é certo fazer a oração do Pai Nosso? Por quê? Será que é em virtude da repetição que a gente ouve sobre essa oração ou coisa assim? É exatamente isso, amigo Tito. Muitas pessoas, como esse nosso querido e sincero telespectador, tem medo muitas vezes de fazer, ou preocupação de orar o Pai Nosso, porque alguns cristãos oram o Pai Nosso de forma decorada, repetitiva, né, fazendo um terço, orando várias orações decoradas, como se aquilo fosse convencer a Deus. Então as pessoas pensam, mas será que esse costume é correto? Nós devemos orar o Pai Nosso, mas da forma correta como Cristo ensinou. Então, a oração do Pai Nosso nós podemos ver aqui em Mateus, no capítulo 6, não é? A partir do versículo 9. Então, Mateus 6, 9 a 13, tem essa bonita oração do Pai Nosso. Agora, se você orar o Pai Nosso, querido telespectador, refletindo nas palavras,
e seguir o princípio de Cristo que está no versículo 7 do capítulo 6, você não tem com o que se preocupar. Aqui diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, os pagãos, não é? Que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe pedirdes, não é? Então, o importante é você sim fazer o Pai Nosso, mas não usar de repetições, fazer uma oração decorada. Você tem que conversar com Deus na oração, como se Ele fosse o seu melhor amigo, o seu íntimo Pai. Então, se você ora o Pai Nosso refletindo, conversando com Deus, você vai ser muito abençoado e beneficiado com a oração. Agora, se você fizer como muitos cristãos, que só oram de maneira decorada, várias vezes ao dia, como se tivesse algo de mágico na oração, aí não vai adiantar quase nada para a sua vida espiritual. Então, reflita no que você conversar com Deus, ore o Pai Nosso, porque é uma oração muito bonita que Cristo deixou para nós. Muito bem, professor. Eu tenho uma perguntinha que hoje nós temos 4 pessoas que estão assistindo a gente e Opa, que eu fiz coisa questão boa. de pedir a elas que eles mandassem uma pergunta, se tivesse alguma pergunta, mandasse pra gente. Uma já chegou aqui, depois eu vou mostrá-los aí pra vocês, tá? Uma já chegou aqui, não, na verdade as duas já chegaram. Uma tá até no aparelho celular aqui da pessoa, que eu vou dizer já já quem que é, mas essa que chegou aqui é do nosso querido Eli. Ele é de Queimados, na Paraíba, e ele pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros. Nosso amigo está aqui, hein, ó. Você vai falar para ele aqui, ó. Ele está aqui no nosso estúdio. Veja só a pergunta dele. Em João capítulo 5, 17, por que o paralítico carrega a cama no dia de sábado e ainda afirmou, meu pai trabalha, ou melhor, no dia de sábado, e ainda afirmou, aí Jesus afirmou, né? Meu pai trabalha até agora. Então quer dizer que Jesus trabalhou no sábado, professor, de acordo com esse texto aqui? Vamos ler o que está aqui em João, capítulo 5, 17. 5, 17 diz o seguinte: então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quer dizer, Jesus dizendo isso, o paralítico no dia de sábado levou a cama dele, estava fazendo um trabalho, né? E aí Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que trabalho é esse, meu amigo? Sábado não é o dia de guardar? O que é isso aqui? Pois olha, a palavra trabalho vai nos esclarecer a que tipo de trabalho Cristo estava se referindo. Ué, por mas exemplo, todo não é trabalho, meu amigo? Nem todo trabalho é trabalho como pensamos. Mas como é isso? Pelo seguinte, meu amigo, Lucas 4,16 afirma que era costume de Jesus, ou seja, ele não fazia isso para agradar o judeu coisa nenhuma, era costume de Jesus ir à igreja todos os sábados, ou na sinagoga na época, não é? Então Lucas 4,16 nos mostra que Cristo não fazia o seu trabalho de carpintaria no sábado, o trabalho secular. Ele dedicava tempo no sábado para ter uma comunhão ainda mais íntima com Deus. Agora, que tipo de trabalho ele está se referindo em João 5,17? A palavra grega para trabalho, ergazestai, no Evangelho de João, ela se refere ao trabalho de salvação em prol das pessoas. Cristo curou um paralítico e os fanáticos fariseus, que haviam compreendido erradamente o mandamento do sábado, diziam que até mesmo fazer o bem a uma pessoa curando-a era uma transgressão do mandamento. Cristo está dizendo que ele e o Pai trabalham pela salvação e pela saúde das pessoas em todos os dias da semana. E que, portanto, eles não deveriam condená-lo por curar uma pessoa no sábado. Além disso, os fariseus não permitiam nem que o indivíduo carregasse um lenço no bolso. Agora, se o lenço fosse costurado na roupa, aí o lenço faria parte da roupa, aí não teria problema nenhum. Então é claro, quando o paralítico lhe pegou a sua cama, que não era a cama que nós temos hoje, era uma espécie de uma rede, um colchãozinho, uma coisa fácil de embrulhar e colocar debaixo do braço e sair, eles acharam que aquilo era uma transgressão do mandamento. Então pensemos numa coisa, Cristo nunca foi contra a observância do sábado, porque Cristo guardava o sábado. Em Atos 16:13 você vê Paulo guardando o sábado mesmo longe dos judeus.
Era princípio dos cristãos guardar o sábado. Domingo de maneira alguma. Agora, Cristo está ensinando a observar o sábado de uma maneira correta e não legalista. Guardar o sábado por prazer. Prazer de passar 24 horas com Deus. Não como meio de salvação, como pensavam muitos naquela época. Então, entendendo a palavra trabalho no grego aqui, percebemos que o trabalho não é o trabalho secular. É o trabalho de salvação em prol das pessoas. Muito bem, professor Leandro Quadros, mas agora eu tenho uma pergunta que eu vou te pegar, meu amigo. Opa! Você tá na mira. Olha só a pergunta que o Marcel Felipe do Twitter fez. Por que em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que vós? E aí, meu amigo, você vive falando no programa aí que esse dom de línguas aí não era línguas estranhas e sim idiomas. E Paulo falava em línguas. Deixa eu ver aqui onde é que está o texto. 1 Coríntios 14, 18. Deixa eu ver. Olha aqui. Paulo dizendo: eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Leandro Quadros. E aí, meu amigo, como é que você sai dessa? Como é que é? Paulo também falava em línguas. Então, Paulo era batizado pelo Espírito Santo. Hoje, o batismo do Espírito Santo não está relacionado com o dom de línguas, não, meu amigo. Que história é essa? A resposta se encontra, amigo Tito, aqui no versículo 19. Quando Paulo fala que ele fala mais línguas do que todos os coríntios, temos que lembrar de uma coisa. No capítulo 14, ele está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas. E aí no versículo 19 nós percebemos quais eram as línguas que Paulo falava. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Quer dizer então, professor, que no passado tinha a mesma problemática que nós vemos hoje aqui com relação ao dom de línguas. Exatamente, em Corinto estava havendo um uso errado do dom de línguas. E todos queriam falar em línguas, sendo que 1 Coríntios 12, 11, Paulo diz que nem todo mundo vai falar em línguas, porque o dom espiritual é dado pelo Espírito Santo como ele quer. E aí ele fala o seguinte: eu falo línguas muito mais que vocês. Agora, eu, mesmo falando vários idiomas, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam, do que eu falar 10.000 palavras de um outro idioma e ninguém entenda. Mas essas línguas estranhas que ele estava falando, então, eram idiomas? Eram idiomas. Mas como é que você afirma isso? Por 2 motivos. Pelo verso 19, onde ele diz que deve ser falado com inteligência. Segundo ponto, o termo estranhas, como você leu na sua versão, não existe no original grego. A palavra estranhas, ela está em itálico em muitas versões da Bíblia. Isso indica que o tradutor acrescentou aquela palavrinha, tentando facilitar a compreensão do texto, mas ele criou um problema maior ainda. E segundo ponto, a palavra língua, aqui, do grego glossa, traduzindo do grego, ela significa idioma. Não tem nada de extraordinário, de língua angélica e tudo mais. E basta também irmos a Atos capítulo 2. Ali, quando o Espírito Santo deu o dom de línguas aos apóstolos, eles foram capacitados a falar idiomas de nacionalidades, para que a mensagem seja compreendida. Ok, professor, muito bem. Se saiu bem dessa, viu, meu amigo? Mas vamos lá. Para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito ali você tem um espaço para você preencher e colocar a sua pergunta. E eu queria até ver se a gente consegue sintonizar aqui. Vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente consegue sintonizar aqui, ó. Ih, rapaz, me deram o controle errado, não é esse controle não. Mas eu vou mostrar no próximo programa aqui nessa tela como que você pode acessar o nosso blog, tá? Lá você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo. É só você preencher lá a sua pergunta que eu recebo aqui na hora, tá bom? Ou então acessando o nosso Twitter. Nosso Twitter é Na Mira da Verdade.
Bom, mas como eu disse para vocês que hoje nós estamos recebendo pessoas também aqui no nosso estúdio, eu queria que vocês vissem aí os nossos amigos que estão aqui com a gente. Eu tenho o Celso, a Fátima, a Carol e o Eli que estão acompanhando a gente aqui. Quem mandou a primeira pergunta foi o Eli, que está aí, deixa eu ver, à direita de vocês que estão vendo aí. E a próxima pergunta aqui é da Fátima, que está ali no meio, né, Fátima? Olha só, professor Leandro Quadros. Cadê o professor? Meu amigo, tô aqui. Olha só a perguntinha aqui da nossa colega que está aqui assistindo você ao vivo, viu, meu amigo? Opa! Ela diz o seguinte, ó: sendo Pai, Filho e Espírito Santo um só em propósito, e se todos são Deus e oniscientes, por que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai? Isso está lá em Marcos 13:32. Se Jesus é onisciente e Ele é Deus, por que Ele disse que a hora e o dia nem Ele sabia? Como é que é isso, professor? Muito boa essa pergunta da nossa amiga Fátima, não é? Ali em Marcos 13:32, Jesus falou assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso aqui também é mencionado ali em Mateus 24:36, não é? Agora, como entendemos isso? Se em João capítulo 1, versos 1 a 3, Romanos 9:5, Hebreus 1, 1 a 3, Isaías 9:6, entre outros textos, afirmam que Cristo é Deus no mais pleno sentido. Vou ler um outro texto paralelo e aí nós vamos chegar à compreensão. O texto que eu vou ler é Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte. Vou ler a partir do verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Perceba que aqui é dito que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou seja, Ele é onisciente. Em que aspecto? Aqui está falando do Cristo divino. Só que em Marcos 13:32 e Mateus 24:36, quando Cristo falou que não sabia o dia e a hora da volta dele, Ele estava na sua condição humana. Na sua condição humana, Cristo não fez uso de todos os seus atributos divinos, especialmente em benefício dele. Então, quando Cristo foi glorificado e subiu ao céu, de acordo com Hebreus 1 a 3, ele passou a usar todos os seus atributos. E por isso, Colossenses 2:3 está correto em dizer que nele habita corporalmente, ou melhor, que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Até porque no verso 9 afirma: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele não é nem maior e nem menor que o Pai, tem a mesma essência divina. Então, ambos os textos falam de aspectos diferentes da natureza de Cristo. O texto da nossa amiga Fátima fala do Cristo humano, que não fez uso de todos os seus atributos, e o texto de Colossenses 2:3 fala do Cristo divino, que ao ser glorificado, fez uso novamente de todos os seus atributos. Ok, professor. Então aí, ó, os nossos telespectadores que estão aqui assistindo o programa ao vivo, o professor Leandro Quadro respondendo. Obrigado a nossa amiga Fátima por essa interessantíssima pergunta. Ok, professor. Bom, a próxima pergunta é um grande questionamento. Olha só. Como quem mandou essa pergunta foi o Paulo Henrique de Amorim, ele é de Aracaju, Sergipe, e ele diz o seguinte, ele mandou pelo nosso blog, e ele diz o seguinte: como conciliar a diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? Vejo um Deus completamente vingativo e irado, salvo com o seu povo, além de suas leis de Moisés, cruéis, homofóbicas e machistas. Porém, no Novo Testamento se declara do Deus de amor, que escreve os pecados na areia de cada um para salvar Maria Madalena, uma prostituta. Como conciliar isso quando ouço na igreja que Deus nunca muda? Olha aí, professor, o questionamento. Tem diferença de Deus? Parece que o Deus do Velho Testamento é um Deus
tirano? E o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, é um Deus amor? Isso realmente nos traz dúvida. Será que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Que história é essa? Agora, outra coisa, as leis de Deus também eram homofóbicas e machistas, professor? Vamos fazer uma análise geral desse assunto. O problema é que as pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente porque elas não entendem ou não compreenderam, estudaram o contexto histórico e social no qual o Deus do Antigo Testamento tinha que agir. E nós vamos brevemente contextualizar isso para o nosso telespectador, para ele perceber que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento tem o mesmo caráter. Muda apenas na sua forma de lidar e de tratar o pecador. Por exemplo, em João 10,30, Cristo falou o seguinte: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele e o Pai são uma unidade inseparável e não há diferença de caráter entre um e outro. O que Cristo fez no Novo Testamento, o Pai pode fazer no Antigo Testamento. O que o Pai fez no Antigo Testamento, Cristo pode fazer também. Um outro texto muito interessante do próprio Cristo é João capítulo 14, porque Cristo, de acordo com Hebreus 1 e 2, ele é a maior revelação de Deus que existe. As pessoas compreenderam muito equivocadamente o caráter de Deus. E Cristo, além de salvar o ser humano, ele veio para mostrar ao mundo o verdadeiro caráter de Deus, que havia sido distorcido pelas pessoas por influência de Satanás, é claro. Em João capítulo 14, por exemplo, versos 8 e 9, diz o seguinte: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Que Filipe queria conhecer Deus Pai. E olha o que Cristo respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O próprio Cristo, de maneira clara, afirmou o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos amor. Eu e o Pai somos justiça. Entretanto, você precisa compreender o contexto social no qual Deus se encontrava para ele agir como agiu em muitas circunstâncias. Com certeza você está preocupadíssimo, impressionado do porquê de Deus mandar matar tanta gente nos dias do Antigo Testamento. Um dos textos que você lê, por exemplo, pode ser esse aqui de Números, no capítulo 31. E Números, no capítulo 31, diz o seguinte, no versículo 17: agora matem todos os meninos, e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Como que um Deus de amor pode fazer uma coisa dessa? O tempo do nosso programa, infelizmente, acabou. Eu gostaria de lhe dar essa resposta hoje. Mas na semana que vem, nós daremos continuidade. E enquanto isso, eu vou lhe deixar 2 textos bíblicos para você ler, para você ir amadurecendo a questão, para você compreender o que eu vou lhe dizer na semana que vem. Leia Jeremias 31:3, onde é dito que Deus nos ama com amor eterno. E leia Levítico capítulo 18 com Jeremias 7:31. E aí você vai perceber o que as pessoas da época faziam e o que Deus teve que fazer para poder demonstrar que Ele era tanto amor quanto justiça. Professor, infelizmente o nosso tempo ruge, né? E nós temos que encerrar o nosso programa. Pois Obrigado é, mais meu uma amigo. vez. E a semana que vem a gente vai dar continuidade a esse questionamento sobre Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento, tá bom? Tá ótimo. Tá combinado então. Um abraço, amigo Tito, um abraço, querido amigo, ouvinte, telespectador e internauta. Lembre-se dos capítulos que eu lhe disse para você ir lendo, é o seu dever de casa. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, ela terá coragem de lhe responder. E lembre-se, nesse programa, os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Tchau.